quando que o pediatra começa na vida de um bebê e quando que o pediatra não precisa mais ficar com um bebê, com uma criança, que seja. Na verdade, né, assim, o pediatra começa na consulta pré-natal. Que toda Antes mãe... de nascer, então. Exatamente, que isso é muito importante, né? Poucos sabem disso. Poucos sabem, e na verdade, eu acho que é uma coisa que tá mudando. Agora, isso tá sendo mais disseminado. Mas a gente pede, né, e a gente sempre orienta a mãe que faz um pré-natal certinho a procurar o pediatra para fazer também a consulta pré-natal pediátrica, para ter o pediatra na sala de parto, saber das vontades das mães. Hoje é muito comum aquele plano de parto e ali a gente conversa sobre isso, explica todos os riscos, o que a gente pode fazer de diferente, o que pode acontecer ou não, as intercorrências mesmo ali, né? E a gente ensina até comprar o shampoo, usar do shampoo, ou a gente usa só um sabonete, qual fralda eu vou usar? Preciso de pomada de assadura? Essas coisas todas, sabe? A gente conversa também. Tem muito detalhe, né? E são acompanhamentos diferentes, né? Você acompanha um bebê termo de uma forma, um prematuro de uma outra forma, um cardiopata de uma maneira diferente, uma criança que foi restrita, né? Não conseguiu ganhar peso durante a gestação, ou um bebê que é filho de mãe diabética, que nasceu macrossômico. Então, são vários detalhes que mudam esse acompanhamento. Então, você conhecer o pré-natal, saber como está evoluindo essa gestação, como que formou esse bebê, vai mudar o olhar que você vai ter para esse acompanhamento, principalmente nos primeiros 2 anos, que são fundamentais na vida dessa criança. Não basta só, o pediatra só começa quando o neném nasceu. Não. Né? Exato, tem que começar antes para justamente entender e até para preparar na sala de parto o que você está esperando dessa gestação ali, né? E são muitos detalhes, por exemplo, a gente tem um hospital, né, que atende muitas demandas, mas a gente tem alguns aspectos de cirurgia cardíaca. A gente ainda não realiza aqui em Bragança Paulista, por exemplo, num bebê. Então, se eu tenho um bebê que é cardiopata, que tem chance de uma cirurgia, ele vai nascer aqui, eu posso dar uma assistência melhor para ele num outro hospital, numa outra cidade, tudo isso conta. Então serve esse alinhamento entre o obstetra, entre o pediatra, uma especialidade que tenha que fazer, né, porventura aí um procedimento, um cardiologista, um cirurgião, onde a gente vai fazer essa recepção, onde vai ser a melhor assistência, o que a gente tem que ter em campo, o que precisa. Então, tudo isso muda, né? A gente tem cirurgia da equipe da neuro, que o bebê nasce, ele sai da sala de parto e entra na sala, na sequência, para fazer a cirurgia. Sai de lá então, e isso vai alinhado, né? Exatamente. Não dá para ser assim, nasceu e agora vamos ver o que vai fazer. Então, é um cuidado diferencial. É bem legal. E é um momento que, na hora do parto, todas as mulheres estão muito nervosas, preocupadas com um monte de coisa. Então, é bem interessante mesmo. Você já cria um vínculo antes do parto. Não vai ser um estranho que vai estar ali naquele momento. Elas um pediatra para chamar de seu. É exatamente isso. Quando o bebê é considerado de termo? O que é termo? Explica aí, gente, o que é termo. O bebê termo é considerado acima de 37 semanas, né, de idade gestacional. Então, toda gestação tem uma duração aí entre até 40, podendo chegar ao pós-termo até 42 semanas, mas acima de 37 semanas a gente já considera um bebê termo. Ele está pronto para nascer. Ele pode nascer a qualquer momento, né? Entrou em trabalho de parto, rompeu uma bolsa, mas ele está pronto para nascer, está apto ao nascimento. E abaixo de 37 semanas a gente considera os prematuros. Aqui tem o Carlos. O Carlos falou que é pai e falou que falaram para ele que é verdade que não pode dar banho no bebê todos os dias. Não. Depende de quanto tempo esse neném nasce, mas se for um bebê a termo, ele pode tomar um banho por dia sem problema. O que a gente sempre recomenda é que o uso de um sabonete, né, ou uma loção específica, né, de limpeza, seja feita só uma vez ao dia. Então, se o meu bebê nasceu no verão, eu dou um banho, né, com a higienização, mas eu quero fazer mais um à noite para ele relaxar. Daí você faz esse banho só na aguinha morna, não precisa com sabonete ou loção uma única vez. Mas se quiser pôr para fazer o ofurô, que a gente fala que é o relaxamento, você pode fazer mais vezes. E não precisa daquelas buchas esfregar a criança, né? De jeito nenhum. Vai acabar ressecando a pele, né? Nem shampoo e nem condicionador. Mas acho que nem shampoo, condicionador. O que a Carol quis dizer, às vezes um bebê prematuro, né? Um bebê baixo peso, que tava ali para ganhar peso, foi de alta, às vezes antes dos 2 quilos, aí você pode intercalar. Cada 3 dias. Não tem problema. Tá. Então não posso usar o Clearman do Cristiano Ronaldo no bebê. Não tá liberado. Pelo amor de Deus. Não vai tomar sorvete ou água gelada que dá problema. Ou então tá gripado, não pode tomar sorvete. E aí?
Isso é mito também, né? Mas a gente entra na linha do bom senso. A criança tá doente, ela não tá passeando, né? Indo num parque tomando um sorvete. Ela tá lá recebendo os cuidados, hidratando, de repouso, né? Então é o famoso bom senso. Mas falar que por causa, tomou sorvete ou bebeu um suco gelado, ficou doente por conta disso. Não tem. O que a gente vê muitas vezes tava muito quente, um dia muito quente, foi lá e tomou sorvete. Eu sempre recomendo, toma uma água depois, temperatura ambiente, não precisa ser muito gelada, por conta desse choque térmico, né? O corpo muito quente, receber algo muito gelado, mas não é isso que vai causar alguma doença nessa criança, não. A gente sempre fala, né? As doenças vêm das exposições, aos vírus, às bactérias, e às vezes não é o ambiente ali que a criança tá com alguém doente, né? Mas não por conta disso. E a criança tá com essa... Aí o Igor começa a rir, ele vai falar... É só B.O. bomba. Cuidado. Que não fica dando essa bombinha de asma, não. Tem que deixar a criança chiar um pouco, porque bombinha de asma vicia. As alérgicos estão, a Renata, a Denise, tudo pulando do sofá. Não vicia, né? Não existe isso. Isso é um puro mito, né? E acho que isso é o que causa muito desuso das bombas e atrapalha muito o tratamento de manutenção de muitas crianças. Tem que usar a bombinha quando precisa, né? É necessário. Você não tem ideia do quanto... É grave isso o broncoespasmo. É verdade. Não, acontece muito. Tem mãe que não usa. Não acredito, sério. Juro por Ou Deus. só faz assim, uma dose, você passa, sei lá, vamos supor, 4 jatos. Acha que é muito, só faz uma. Então, uma pergunta: toda avó e toda mãe é pediatra, é verdade ou mito? Eu acho que toda avó e toda mãe, ela é um pouco pediatra, assim. Eu acho que é o feeling, né? Você conhecer seu filho, né? Eu acho que a gente valida muito filhos, né? a mãe chegar no seu consultório. A criança muitas vezes não sabe falar. Sim. Então, o que vale pra nós muito é essa comunicação. Então, quando a mãe chega e fala pra você, meu filho tá com algum problema, meu filho tá estranho, ele não é assim, a gente leva muito em consideração. A gente sempre fica... com a pulga atrás da orelha, porque ela convive com essa criança todo dia, né? Exatamente. E as avós, eu acho, assim, que é fundamental ter essa participação. Principalmente as mães das mães, né? Se elas estiverem presentes. Porque elas são as únicas que olham, né? Para as filhas. A Tércia que fala muito pra mim. A mãe da mãe é a única que olha pra gente como filha. Então, enquanto tá todo mundo preocupado se o bebê tá bem, ela é a única que vai olhar pra você. Tipo, você comeu, você dormiu, você conseguiu descansar. Então, essa avó faz toda a diferença. Essa avó faz o puerpério ser mais leve. Essa avó faz as coisas fluírem nos primeiros 3, 4 meses. Essa avó ajuda, essa avó cuida, essa avó fala, calma, vai melhorar. Daqui que eu vou chacoalhar um pouquinho pra você poder descansar. E isso vale muito a pena. Agora, os pitacos, do tipo, seu leite é fraco, essa criança chora de fome, você não tá sabendo fazer as coisas. Isso não vale a pena, né? Isso é desnecessário. A mãe já tem tanta preocupação quando nasce, né? Tanto problema. Exatamente. Ainda tem alguém pra pôr pressão, mas se tiver a oportunidade de ter essa rede de apoio, né? De uma avó ali ajudando. Ajuda demais dessa forma, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tá lidando com uma mulher totalmente sensibilizada, que tava com o hormônio lá em cima e despencou no nascimento, né? Ela nem se acostumou com isso. Então, o baby blues é muito real. A gente pega muito isso nos primeiros 15 dias. O que é baby blues? É uma fase onde elas têm uma baixa hormonal e tem alguns sintomas mais depressivos, mais angustiantes, né? Uma inquietação, muitas vezes eles falam que é muito no fim da tarde. Aquele medo, aquela insegurança de estar ali vivendo essa nova realidade. Né? Às vezes elas chegam no consultório chorando com a gente. Porque acha que a amamentação não tá sendo suficiente. Porque não vai dar conta. O cansaço, estão esgotadas. Aí vem aquele hormônio junto e gera uma confusão ali, né? Sim. E o sintoma depressivo fica muito presente. Você sabe que você falou esse negócio da avó. E eu tenho claramente, assim, um casal de amigos que a avó ajuda ali na rotina das crianças. E ela me chamou de lado uma vez e falou assim, não é possível que tudo que eu faço tá errado. Ele comeu tal e tal coisa. Por que ela não pode comer hoje? E aí a gente tem que ter o jeito de explicar que não é que não pode, é que vai ter a hora certa, igual o açúcar, o pirulito. E aquela, entendeu? Assim, olha aí, comeu doce a vida inteira, olha o tanto que tá bem. Exatamente. É isso, né? Mas tem as comparações, né? Um chambinho, aquele danoninho do coração, né? Na nossa infância, se você olhava a lista de componentes, ele tinha 3 componentes. Hoje ele tem 15. Por conta de conservante, estabilizante, é isso que mudou. Então, assim, eu comi chambinho quando eu era criança, mas eu comi um tipo de chambinho, não é o mesmo que vende no mercado, né? A batatinha do McDonald's, ela era feita de uma forma
há 30 anos atrás. Hoje é de uma outra forma completamente diferente. É o mesmo alimento, mas é um alimento diferente. Não é porque eu comi, não é porque era mais saudável. Hoje em dia, até a gente procurando coisas saudáveis, a gente está consumindo coisas com agrotóxico, com metal pesado, coisa com muito estabilizante, com muito conservante. E isso interfere em diversas situações de desenvolvimento, na gestação e tudo. Então não é assim, eu comi e não morri, ou eu dei e não morreu. Mas a gente dava outras coisas, os alimentos eram outros. E é essa dificuldade que tem de entender isso, né? Mas ele comia doce. O doce que ele comia há 30 anos atrás. Caseiro. Exatamente. Era feito com um tipo de alimento que não tinha tanto conservante. Hoje em dia não é assim. Por mais que você vá comprar, não tem. Bebê soluça porque tá com frio? 2 pessoas fizeram essa pergunta. E aí perguntaram também: um chazinho resolve? Vocês recomendam? Quando soluço, assim? Bebê soluça porque tá com frio? Essa eu nunca tinha ouvido. O bebê soluça muito, soluça durante a gestação dentro da barriga da mãe, soluça muito, principalmente nos primeiros 3 meses de vida, né? A gente tem que lembrar que os primeiros 3 meses é uma fase de maturidade total. De todos os esfíncteres de trato gastrointestinal. Crescimento e desenvolvimento. Totalmente. Né? Então, toda vez que o bebê, ou ele chora muito, ou às vezes ele quer tentar, às vezes, regurgitar um pouco do leite que foi em excesso, mamou demais, tentou arrotar e não conseguiu, ele pode ter uma alteração dessa inervação do diafragma e começar a soluçar. A gente sempre orienta que a sucção é o melhor remédio, voltar para o peito, ou até fazer uma sucção não nutritiva, que a gente pode até fazer com o dedo, ou se a pessoa faz uso de chupeta, colocar ali para sugar, porque ele controla essa respiração, controla, né, esse diafragma e para esse soluço. E isso, conforme vai amadurecendo, vai diminuindo e ele só passa a soluçar igual a gente, adultos, quando soluça em algumas situações. Não vai dar susto no bebê, né? Pelo amor de Deus. Criança, mas então. Faz parte dessa imaturidade. Então, assim, tirou a roupa, né, no frio, chorou, às vezes vai soluçar. Mamou demais, às vezes vai soluçar. Tentou arrotar, não conseguiu, vai soluçar. Acontece, é muito comum. Não pode dar o chá pro neném, né? Não, A introdução alimentar ali é a partir de 6 meses. E mesmo assim, a gente não começa com chás. Então, assim, uma criança com cólica, às vezes, geralmente, ela associa um chá à cólica. Ali nos primeiros meses de vida, principalmente ali no 3º. E também vem bastante, às vezes, da avó. Dá um chazinho que vai melhorar, vai eliminar os gases. Não pode, não vai melhorar o soluço. E até os 6 meses, água também não. Não, só aleitamento materno, ou se estiver fazendo uso de fórmula, só a fórmula. Certo. O que é melhor? Cesárea ou parto normal? Tô perguntando pra pediatra. Quem que tá perguntando isso? Alguém conhecido? A gente já que a gente não vai responder. Se for o Rômulo, a gente não responde. Cláudia de... Peraí. Belo Horizonte. Eu falo que o melhor é o que é o natural, né? Para eles, o que a família escolhe, o que essa mãe espera. Não existe, assim. Claro que tem o parto normal, que... teoricamente, né, o neném tá pronto para nascer, ele encaixa, evolui tudo de uma forma natural, né, e seria o melhor. Mas uma cesárea também, sendo bem realizada, né, Júlia? Uma equipe boa, não tem problema nenhum. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de oferecer essa assistência humanizada nas 2 vias de parto, né? Sim. A gente sempre prioriza, né, a parte mais natural para essa mãe, para essa criança, mas a gente tem que entender que tudo tem um limite e a gente vai agir conforme a segurança, né, dos dois. Isso independe da via de parto, exatamente. Né? Acho que você tem que estar bem alinhado. A gente que trabalha com os obstetras, a gente está sempre muito alinhado com eles. A gente vai até um certo ponto para um parto via vaginal, por exemplo. Sim. E uma indicação de cesárea também, a gente vai fazer sempre com conhecimento, com uma boa indicação, ou se for da vontade materna, né? Acho que a gente nunca vai fazer pra nós, né? Você vai fazer cesárea, você vai fazer parto normal. Não. Isso é conversado, por isso tem a consulta pré-natal, a gente alinha isso, é um desejo materno, não é... Tem mães que não querem ter o parto via vaginal, querem ter cesárea, então a gente vai fazer isso nesse momento pra ela ser o mais natural possível, humanizado. Tem mães que sonham com parto normal a qualquer custo, então a gente vai tentar se empenhar ao máximo para isso, mas também a gente nunca vai colocar em risco nem a vida dela, nem a do bebê, caso não consiga ser realizado. Segurança, às vezes sai totalmente da programação. Total. Às vezes elas estão evoluindo para um parto normal, precisa ir para cesárea por alguma intercorrência, ou vice-versa. Às vezes quer cesárea, a hora que viu, a cesárea e já nasceu. Sim. É raro, mas sempre acontece. O importante é que, assim, nós estamos lá. Exatamente. Para oferecer o melhor para você ter um pediatra
era pra chamar de seu e ligar e tô indo pro hospital. Então, seria... Acho que é um bom senso ali, um bom alinhamento da equipe, da vontade materna e principalmente a segurança da mãe e a segurança do bebê. A gente sempre vai priorizar pro mais natural possível e tentar fazer essa assistência, né, independente da via de parto, para que aquele casal ali realize, né, o sonho no nascimento do bebê. Que acho que é tão esperado e tão desejado, né? É muito legal isso.